Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, continuando a falar sobre regularização de vazões. Vamos ver dessa vez como fazer a simulação do balanço hídrico de um reservatório. Vou mostrar isso a partir de uma planilha eletrônica, em que nós podemos dimensionar qual o volume máximo do reservatório ou qual a máxima vazão que pode ser regularizada por esse reservatório. Você pode mudar a configuração desse reservatório, das demandas e testar, né, como é que a operação desse reservatório vai se dar, né, como é que vai variar o volume desse reservatório sobre determinadas condições. Tá? Então vamos ver com um pouco mais de detalhe no vídeo a seguir. Muito bem, vamos ver então como fazer o dimensionamento e como fazer uma avaliação do planejamento da operação de um reservatório com a finalidade de fazer a regularização de vazões. Bem, para fazer isso nós vamos utilizar a equação da continuidade, a equação do balanço hídrico do reservatório. Essa equação aqui simples, que nós temos então variação do volume ao longo do tempo, ela é igual a I menos Q, onde I é uma vazão de entrada, são todas as entradas no reservatório, que pode ser de apenas um rio principal, pode ter mais de um rio fornecendo água para o reservatório, então isso são entradas. Pode ter também uma entrada de água diretamente sobre o reservatório, quando você tem chuva, a água que cai sobre o reservatório, essa é uma entrada a ser considerada, né? E menos as saídas, o que são as saídas, e aí também entram todas as saídas de água do reservatório, vazão que foi turbinada, vazão que sai por uma comporta de fundo, por uma válvula de orifício, por um orifício, por uma válvula de saída, né? Vazão que é retirada por bombeamento, que sai por um canal, vazão que sai pelo vertedor principal, né? Então, evaporação do reservatório, tudo isso são vazões de entrada. Então, no intervalo de tempo, você tem, então, para um determinado intervalo de tempo, variação de volume ao longo do tempo é entrada menos saída de água, né? Essa equação de balanço hídrico dos reservatórios pode ser utilizada com duas finalidades. Para intervalos de tempo curto, né, onde se está interessado em controle de cheias, controle de enchentes, inundações, né? Então, se trabalha com um intervalo de tempo curto, que pode ser de alguns minutos, horas ou, no máximo, dias, né? Ou para intervalos de tempo longo, né, que nós utilizamos para fazer dimensionamento do reservatório, para fazer planejamento da operação, né? O que nós temos interesse aqui é o intervalo de tempo longo, né, visando o dimensionamento, o planejamento do reservatório, né? Num outro momento mais à frente, a gente vai ter outros vídeos falando sobre a questão do controle de cheias, que é um outro assunto. O balanço hídrico então, do reservatório, visando a regulação, né, de vazões, a gente pode discretizar essa equação, né? Então a gente vai ter BS, que é a variação de volume, vai ser o volume no final do intervalo de tempo, ou seja, no tempo T mais delta T, menos o volume no início do intervalo de tempo, S de T, sobre delta T é igual a vazão média de entrada menos a vazão média de saída, né? Então, essa equação é para o intervalo de tempo, que normalmente é um intervalo de tempo mensal. Quando a gente pensa em planejamento do reservatório, a gente trabalha com séries de valores mensais e de vários anos, né? Você ter 10, 20, 30, 50 anos, quanto mais longa a série, melhor. Então, normalmente o delta T aqui é de um mês. Então, que são valores médios dentro do intervalo de tempo, né? A média do mês, a média da semana ou do dia. Então, a gente pode então a gente pode dizer que a variação de volume, né, no início, o volume no final do intervalo de tempo, ele é igual ao volume
no início do intervalo de tempo, mais as entradas, menos as saídas de vazão, né? No caso, essas entradas e saídas podem ser, quando multiplicadas as vazões, o ΔT vai para o outro lado, multiplicando, né? Então, você tem uma vazão multiplicada por intervalo de tempo, essa vazão é, então, transformada em volume, né? Então, o volume no final do intervalo de tempo é igual ao volume no início, mais os volumes que entraram, menos os volumes que saíram do reservatório. Sujeito às restrições. Podem ter diversas restrições na operação do reservatório. Uma restrição básica é que o volume no final do intervalo de tempo ele tem que estar entre o mínimo e o máximo do reservatório, né? Entre o volume morto e o máximo operacional, por exemplo. Então, de novo aqui a mesma equação, né? Então, a variação de volume, o ΔT, ele vai multiplicando para o outro lado, então faço I vezes ΔT, menos Q vezes ΔT, né? Essa equação, o ΔS, a gente pode, outra forma de representar, né, o S no final, no início do intervalo de tempo, é fazer S de T mais 1, simplesmente, ao invés de S de T mais ΔT. São duas maneiras de se representar, né, mas isso aqui é volume no final do intervalo de tempo e aqui volume no início do intervalo de tempo, né? Então, no Q, como eu disse, inclui todas as vazões que saem e no I, todos os volumes que entram, né, no reservatório. Essa equação pode ser, então, discretizada dessa maneira aqui, né? Volume no final do intervalo de tempo, volume no início, né? A gente tem vazão de entrada no início, menos a vazão de entrada, a vazão de saída, né? Vazão de entrada no intervalo, menos vazão de saída no intervalo, vezes o intervalo, isso aqui para transformar em volume. A gente tem a precipitação e a evaporação que saem diretamente do reservatório, né, da área do reservatório. Não é precipitação sobre a bacia contribuinte, é precipitação sobre a área do reservatório, diretamente sobre a área do reservatório. E a mesma coisa a evaporação do reservatório. Então, precipitação é entrada, evaporação é saída, a gente multiplica isso pela área do reservatório, a área para aquela condição naquele intervalo de tempo, né? Então, aí a gente vai ter também um volume precipitado e um volume evaporado. Em alguns locais, a evaporação pode ser bastante significativa, quando você tem áreas grandes e condições favoráveis para a evaporação no reservatório. Então, esses termos aqui do lado direito são conhecidos, né, e a gente então calcula o volume no final do intervalo de tempo. O vertimento, né, é importante considerar que, bem, você tem as saídas de água que são retiradas de vazão turbinada, vazão para irrigação e outras, né? Mas em determinados momentos você pode ter vertimento de água, né? Então, se o volume no final do intervalo de tempo ele for maior do que o volume máximo do reservatório, então é necessário verter água, né? Então você vai ter uma vazão de vertimento pelo vertedor principal. Se esse volume no final do intervalo de tempo ele for menor do que o mínimo, né, menor do que o volume morto do reservatório, então isso significa que a demanda é excessiva, né, e o volume é insuficiente, então vai ter uma falha no atendimento, né, você não consegue atender as vazões de demanda desse reservatório. Então, aqui tem um roteiro de como a gente fazer o dimensionamento do reservatório, né? Você tem que ter qual que é o volume máximo, já tem que ter determinado para o seu reservatório as relações cota área-volume, né? E aí você parte de um volume máximo, né, que você deseja para o seu reservatório, vai ter uma série histórica de vazões que chegam no reservatório, isso é uma coisa que no dimensionamento
você precisa construir, quais são as vazões que chegam no reservatório, vazões de evaporação, dados de evaporação, de precipitação sobre o reservatório, né, quais são as demandas do reservatório, se é para gerar energia, se é para atender abastecimento, etc. Então, tendo esses volumes, essas vazões, você aplica a equação de balanço para toda a série histórica que você tem disponível para o local. E aí verifica o atendimento das restrições de operação, né, máximo, mínimo, vertimento. Então, verifica as restrições, outras restrições que eventualmente possam ter, né? E, então, se como eu falei anteriormente, se num dado mês o reservatório ele atingiu o seu mínimo, né, e sem conseguir atender a demanda, você vai computar uma falha de atendimento, e aí você calcula a probabilidade de falha, então, de atendimento. Você simula o seu sistema de reservatório, esse seu reservatório, por um período longo, de muitos anos, né, e calcula, ao longo desse período de muitos anos, quanto de falha vai acontecer, né, que o seu reservatório não vai conseguir atender a demanda. Então, com isso, é possível calcular a porcentagem de falha, qual que é a probabilidade de falha desse reservatório, considerando o histórico que você tem para aquele local, e então você pode ver se essa quantidade de falha é aceitável ou não, né? Valores típicos para dimensionamento em termos de falha de reservatório é 5% de falha, 10% de falha ao longo de muitos anos. São valores considerados aceitáveis dependendo de cada do local, dependendo do tipo de demanda que você tem. Então, você tenta dimensionar o reservatório para que o percentual de falha fique dentro dessa faixa, são valores usuais. Bem, vamos ver um exemplo aqui. A gente tem um reservatório com volume útil de 500 hectômetros cúbicos, que é 500 milhões de metros cúbicos. Quero saber se esse reservatório pode garantir uma vazão regularizada de 55 metros cúbicos por segundo. Então, significa que todo mês vai ser retirada uma vazão média de 55 metros cúbicos por segundo, uma vazão constante, todos os meses, né? Considerando essa, a gente vai considerar essas vazões aqui que estão entrando no reservatório, é a vazão I, que entra no reservatório, né? A gente vai considerar que o reservatório está inicialmente cheio e vamos, para simplificar, considerar que cada mês tem 30 dias, só para simplificar o cálculo. Então, aqui a gente tem apenas 12 meses, como eu disse, o ideal é a gente ter não apenas um ano, você ter vários anos, 10, 30, 50 anos, quanto você tiver, para fazer essa simulação, né? Aqui, para título de exemplo, a gente vai usar apenas 12 meses. Então, vamos ver como que podemos fazer. Você constrói uma tabela, onde nós temos aqui o mês, né? Se tiver vários anos aqui, você vai ter a sequência de anos aqui, com os meses. A vazão que entra no reservatório é essa vazão aqui, que está entrando de um rio principal, ou de um conjunto de rios que chega no reservatório. Então, você tem as vazões de entrada. Aqui, as colunas, essas colunas aqui podem ser montadas de forma diferente. Então, aqui, como exemplo, né, um exemplo simples, a gente está montando dessa maneira aqui. Então, aqui a gente tem a vazão de entrada, aqui essa coluna vai ser o armazenamento do reservatório no início do intervalo de tempo, então é o valor de S de T, em hectômetros cúbicos. Aqui a gente tem a vazão I, que é aqui a vazão de entrada, só que aqui transformada para hectômetros cúbicos. Aqui está em metros cúbicos por segundo, aqui hectômetros. 60 metros cúbicos por segundo vai equivaler a 156 hectômetros cúbicos. Já eu explico como fazer essa conversão.
Aqui temos a vazão de demanda, que é 55 metros cúbicos por segundo, que equivale a aproximadamente 143 hectômetros cúbicos. Então, todas as colunas aqui vão estar em volume e não em vazão, tá? Então, volume por mês. Aí a gente vai ter aqui a coluna do armazenamento no final do intervalo de tempo e vazão vertida. Aqui nós temos o reservatório no início da simulação, a gente vai considerar com ele cheio, que o reservatório está cheio. Isso é usual de se fazer, considerar o reservatório cheio no início. Então, vamos ver, para o primeiro mês, nós temos reservatório cheio, vazão de entrada 156 hectômetros cúbicos, vazão de demanda, que é a retirada do reservatório, 143. Se nós aplicarmos a equação do balanço para esse mês, a gente vai ter S de T, que é 500, I de T, que é vazão de entrada, 156, menos vazão de demanda, 143. A gente está desprezando evaporação, precipitação, diretamente sobre o reservatório, então vai dar 513 esse resultado. Então, S de T mais ΔT, que aqui vai dar 513. 513 é maior do que o volume máximo do reservatório, que nós adotamos 500. Então, 13 hectômetros cúbicos vão ser vertidos, tá? Então, o S de T no final do intervalo 513, verte 13, e aí no início do próximo mês a gente vai ter o reservatório cheio novamente, 500 hectômetros cúbicos. Agora, para dentro desse mês, vazão de entrada é 20, dá 52 hectômetros cúbicos, demanda 143, é a mesma, constante, todos os meses. Fazendo a equação do balanço, 500 mais 52 menos 143, 409. E aí não verte nada, está zero aqui. E aí no próximo mês começa com 409. Fazendo as contas, e aí pulando aqui as etapas, fazendo as contas, nós vamos ver que em julho, esse reservatório, fazendo as contas aqui, ele ficaria negativo se a gente retirasse as vazões de 143 aqui em junho. Chegaríamos no final do mês de junho com menos 57, início de julho com menos 57. Então, esse reservatório ele não é capaz de regularizar essa vazão de 55 metros cúbicos por segundo, porque ele seca antes de terminar esse período de tempo aqui, vai ter uma falha de atendimento aqui. Então, essa é uma forma simplificada, vou mostrar numa planilha aqui Excel, esse mesmo exemplo, um pouco mais elaborado. Tá? Vamos ver como fica isso no Excel. Muito bem, temos aqui uma planilha com esse exemplo que eu acabei de mostrar, aqui no Excel, um pouco mais elaborado. Então, a gente tem aqui um gráfico, a gente vai mexer aqui nesse gráfico. Muito bem. Então, temos aqui o seguinte. Vamos ver primeiro aqui a demanda, vazão de demanda 55 metros cúbicos por segundo. Para transformar a demanda de metros cúbicos por segundo para hectômetros cúbicos, nós fazemos essa conta aqui. Vai ser a vazão em metros cúbicos por segundo, que é 55, vezes 30, que é o número de dias do mês. Lembrando que a gente está considerando que todos os meses tem 30 dias, o correto é você, para cada mês, contar o número correto de dias, Então, a vazão vezes o número de dias, vezes 24, tem 24 horas, vezes 3.600, que é o número de segundos em uma hora, isso dividido por 1 milhão. Então, isso vai nos dar vazão em hectômetros cúbicos, que é volume, dentro do mês. O valor de S, o volume máximo do reservatório é 500, a gente vai considerar que o S0 é 500, ou seja, no início da simulação o reservatório está completamente cheio, e o mínimo vai ser 0, a gente vai considerar que ele pode esvaziar. Então, aqui tem um cálculo do número de falhas, eu vou explicar isso.
Então, na nossa planilha agora aqui, nós temos aqui, então, a vazão. Nessa coluna aqui nós temos as vazões de entrada. Essas vazões de entrada foram convertidas para hectômetros cúbicos. Aqui, a mesma conta que eu mostrei ali em cima, vazão vezes 30, vezes 24, vezes 3.600, vezes dividido por 1 milhão. Nos dá, então, essa entrada em hectômetros cúbicos. Muito bem, aí temos aqui todos os valores de I em hectômetros cúbicos. Depois, nós temos aqui o valor de S de T. O S de T, que é o volume no início do intervalo de tempo, no início do mês. Então, a gente vai considerar aqui o primeiro caso aqui, que é igual a 500. No mês de janeiro, vazão no início, o volume do reservatório no início de janeiro é 500 hectômetros cúbicos, é o S0. Muito bem, aí nós calculamos aqui o balanço hídrico. O volume no final do intervalo de tempo vai ser o volume no início, que é 500, mais a entrada, que é 155, menos a saída, que é aqui 142,56, e que é a vazão de demanda. Só tem essas duas entradas e saídas. Tudo bem? Então, resulta em 512,96, né? E aí aqui, nessa célula, eu tenho uma equação aqui, vamos aproximar, aqui uma equação aqui, então, se a célula G6, que é o volume no final do intervalo de tempo, se ele for maior do que o máximo, que é 500, que é a célula D3, ponto e vírgula, então eu vou ter, a vazão vertida vai ser essa vazão calculada menos o máximo, né? Então, se não for se não for maior, né, se o volume aqui final for menor do que o máximo do reservatório, ele vai ser zero. Então, a gente tem aqui, passou 12,96, ele vai verter, então, pelo vertedor principal, 12,96 hectômetros cúbicos. E aí, então, o volume final, realmente, no reservatório, no final do mês de janeiro, vai ser de 500, porque ele ficou cheio, né? Extravasou o excesso. Então, no início de fevereiro, a gente tem que esse volume do início de fevereiro é igual o volume no final de janeiro é igual ao volume no início de fevereiro. Então, vai ser 500. E aí a gente aplica de novo aqui a equação do balanço e fazer volume no início, que é 500, mais o que entrou, menos o que sai, que é a demanda. Nesse caso aqui, o vertimento é zero, o final vai ser realmente o 409,28, que aí vai ser o volume no início de março. E assim por diante. Então, a gente repete essas equações dessa forma, tá? De forma que a gente vai ter esses valores aqui. E aí, o que acontece aqui no mês de junho? No mês de junho, a gente tem, final de maio, chegou em 51,58 hectômetros cúbicos. Então, esse é o volume aqui no início de junho. Aí, quando fazemos aqui a equação do balanço, vai ficar a entrada, o volume já está baixo, né? Você tem uma retirada grande, a entrada aqui também é baixa, então dá em menos 57,28, ou seja, um volume negativo, né? Significa que chegou em zero e ainda teria que retirar mais água, né? Então faltou isso daqui para completar a demanda. Então, não vai verter. Agora, o volume final não pode ser negativo, o reservatório não pode ficar com volume negativo. Por isso que, aí aqui, nessa coluna, tem uma equação aqui, condicional, que nos diz o seguinte: se esse volume aqui calculado, ele for maior do que D3 é o volume máximo. Então, se for maior do que o volume máximo, então
o resultado aqui vai ser o próprio volume máximo, porque vai verter e aí fica o volume máximo aqui. Se não, ponto e vírgula aqui, se não, aí eu verifico a condição da vazão mínima. Se esse volume aqui for menor do que D4, D4 é o mínimo, que é zero nesse caso. Se for menor do que o mínimo, então ele vai ser zero, se não for, vai ser o próprio valor aqui. Então, você vê que no mês anterior aqui deu 51,58, ficou 51,58. Agora deu menos 57, não pode ser menos 57, então ele vai resultar valor zero. Então, no Enter, resultou em valor zero, então não pode ser negativo. Então, no início do mês significa que o reservatório secou, e aí no início do mês de julho a gente vai ter o reservatório seco, zero, né? E aí no final do mês de julho vai ficar negativo, vai ser zero o volume final, e aí a gente tem uma falha. Voltou a dizer aqui que quando resultar em zero aqui, a gente tem uma falha, eu computo uma falha, essa coluna aqui é a coluna de falhas. Depois as vazões voltam a aumentar e ele deixa de ter falha. Então, graficamente nós temos esse gráfico aqui ao lado que mostra a variação de volume. Então, no mês de junho chegou em zero, ficou 2 meses com zero, depois começou a aumentar de novo e subiu. Então, a gente vai ter... aí a gente pode fazer algumas mudanças, por exemplo, não dá para ele atender sem falha nenhuma, Aí a gente computou aqui as falhas, 2 meses com falha, dá um percentual de 16,67% de falhas e a garantia de atendimento de 83,33%. Qual seria a vazão, por exemplo, para a gente ter 100% de atendimento? A maior vazão que nos dá 100% de atendimento. A gente pode testar, por exemplo, vou diminuir aqui a vazão, 50%. Continuar aqui, está com 1 mês de falha. Se eu colocar 45, diminuir a vazão, aí nenhum mês apresenta falha. Você vê que o reservatório quase secou, mas não secou. Voltou. Então, com 45 metros cúbicos por segundo sendo retirados constantemente, a gente conseguiria atender com 100% de garantia. Eu posso também fazer o seguinte cálculo. Eu quero saber, para atender essa vazão de 55, qual é o volume do reservatório máximo que eu preciso ter. Por exemplo, mantenho 55 e aumento para 600 hectômetros cúbicos a capacidade máxima do reservatório, considerando que ele vai começar cheio novamente. Ele continua tendo uma falha aqui com 600 hectômetros cúbicos. Vamos colocar aqui 650 no máximo, 650... Para 650 ele consegue atender, não tem nenhuma falha, o reservatório fica cheio e consegue atender a demanda. Então teria que aumentar esse volume para esse valor. Então, ou você diminui a demanda, ou você aumenta a capacidade do reservatório. São 2 maneiras de você melhorar a garantia de atendimento. Ok? Então, essa é uma maneira simples, um exemplo simples de como fazer esse cálculo, para você dimensionar o reservatório ou fazer um planejamento de alguma mudança na operação dele. Perfeito? Então era isso por hoje, pessoal.